as obras dele em inglês, mas tudo que ele fala tem aplicação aqui, entende? Então, assim, é um híbrido, né? Nós estamos, às vezes, obrigado a ficar nesse tipo de situação, né? Mas eu tenho a impressão que a coisa talvez não deva caminhar por aí, porque, por exemplo, né, a gente pensa assim, ó, o que é fazer filosofia de qualidade no país, né? É uma filosofia que pode ser reconhecida internacionalmente, né? E para ser reconhecida internacionalmente, primeiro ela tem que ser escrita no mínimo em inglês, né? E de preferência trabalhar os problemas que são trabalhados lá. Mas isso significa suicídio cultural, né? Sucumbir à colonização. Então eu acho que a gente tem que ter a coragem suficiente de encarar essa situação, defender a nossa língua, defender os nossos problemas e tentar atacar esses problemas, né, de uma forma mais assim corajosa do que tem sido feito até agora. Tem que passar de alguma maneira, né? Agora tem algumas providências que podem ser tomadas, né? Eu vou te dar alguns exemplos, coisa que eu mesmo fiz, né? Assim, soluções radicais é bobagem. Se você radicalizar, você vai criar inimizades profundas e não vai conseguir resolver nada, né? Mas você tem que fazer o seguinte: você sabe que tudo no mundo tem um limite, né? Assim, as coisas, as regras têm um limite. Então, se você fizer tudo dentro daquele limite, ninguém vai te criticar, não vai ter problema. Mas se você chegar lá na beiradinha e dar uma cutucadinha e voltar, entendeu? Quer dizer, você ainda está no limite, mas você foi malandro o suficiente para, né, fazer algo mais, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho feito muito disso, lá mesmo, tanto na FAG como na UFMG, eu fazia isso, né? Por exemplo, aceitava aluno para fazer dissertação de mestrado sobre Machado de Assis, entendeu? Fazia dissertação dentro do figurino, etc e tal, mas, assim, Machado de Assis, isso não é filósofo, né? Então você ia fazer uma leitura filosófica do Machado de Assis, você entende? Então, assim, você dá às vezes a gente teve uma outra aluna minha que nós fizemos uma comparação de Clarice Lispector com Kierkegaard. Então tinha o Kierkegaard, né? Que é outro também, né? É pior que Fernando Pessoa, o tanto de personalidade que ele tem, o tanto de pseudônimo que ele utiliza, né? O sujeito não tem nem identidade própria e a gente aceita isso como válido no filósofo, entende? Realmente tem alguma coisa errada quando você reduz a filosofia ao mero trabalho acadêmico que nós temos fazendo, né? Então eu acho que tem que se fazer isso, quer dizer, tem que encarar a nossa realidade, né? E dialogar mais com nós mesmos, né? Então, por exemplo, uma das coisas que deveria ser feita numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, qualquer que seja o assunto, cobrar do seu orientando que coloque autores brasileiros, leve em consideração esses autores, porque você começa a estabelecer um diálogo, né? Então tem que ser coisa pequena desse jeito. Então fazer, por exemplo, como a Mariana fez, os alunos dela fizeram um livro, né, expondo lá posições filosóficas, etc e tal, que eram próprias, eram deles. Isso é estimular a criatividade, entendeu? É claro que nem todas essas produções vão ser brilhantes, mas você tem que começar de algum jeito, tem que treinar, né, a própria criatividade. Se você não treinar isso, a pessoa não sai com nada, nunca vai sair, vai estar condenada a comentar, né? Então eu acho que tem que fazer isso, né? Você vai dando cutucadinhas nas beiradas, né, tentando produzir alguma coisa. E vou dizendo, não é fácil não, viu? Eu escrevi um livrinho que saiu recentemente sobre o pensamento do Mário Vieira de Mello, né? Só que eu fiz o seguinte: metade do livro eu apresento as ideias dele, a outra metade eu tento meter o pau nele, né? Mas foi um sacrifício criticar o homem. É fácil, você olha assim, isso é bobagem, não concordo com isso. Vai escrever, vai provar, né, que ele está errado, que você está certo. É muito mais complicado. E se a gente fizer isso, nós vamos passar a nos respeitar muito mais. Coisa que nós não fazemos, porque a gente bate o olho e fala assim, isso não presta, não concorda, não está com nada, né? Não, faz o exercício contrário. Tenta criticar por escrito aquilo com que você não concorda. Você vai ver o tanto de trabalho que dá e o tanto que você aprende fazendo isso, né? Tem que estimular o debate mesmo entre nós. Eu tenho feito muito isso, né? Agora, mas eu tive surpresas, né? Porque algumas pessoas com quem eu debati, a pessoa respondia sem nem sequer falar que estava me respondendo.
Porque você sabe como é a cordialidade, etc e tal, né? É complicado. Então tem de tudo. Tá? Tem outro que fingia que lia todo mundo, que ele punha nota de todos os autores brasileiros que ele encontrava, ele punha, né? Mas ele não discutia nada, entende? Então aquilo virava uma colcha de retalhos assim imensa de notas de pé de página que não tinha nada a ver com o que ele estava defendendo. Era só para ele mostrar que ele tinha lido outras pessoas. Então tem de tudo, né? Mas eu acho que tem um jeito certo de fazer. Então, nesse semestre, estou tendo uma disciplina que o professor passou um livro do Nietzsche, A Filosofia na Era Trágica dos Gregos. Uma frase que eu encontrei nesse livro, que eu acho que tem tudo a ver com o que o professor passou nessa palestra, é que erudição é a submissão à tradição. Gostaria que o senhor comentasse essa frase do Nietzsche, se faz sentido com o que o senhor passou ou não, se não tem nada a ver. Erudição é uma coisa muito boa, mas também é uma coisa muito perigosa, né? Porque eu tenho colegas assim que são capazes de falar eruditamente sobre qualquer assunto, mas não saem com nada, entende? Porque assim, mostra que tem um verniz cultural fantástico, mas falta conteúdo. A erudição só funciona se você tiver alguma capacidade de assimilar aquilo, né? Vamos dizer assim, de fazer uma antropofagia em cima daquilo. Né? Que a gente está criticando justamente a erudição, dizendo. Exato. A submissão isso. Então, assim, nesse sentido ela não serve para nada, mas você pode, né? E ela ajuda quando você utiliza no bom sentido, né? E o bom sentido é esse, é fazer antropofagia mesmo, né? Os grandes filósofos são todos antropófagos. Então, a ideia de antropofagia que nós temos aqui, o nome é novo, vamos dizer assim, né? Mas a prática é antiga, né? Eu estou lembrando de um detalhe, de avisar para vocês, é o seguinte: tem alguns textos meus, que, inclusive sobre filosofia no Brasil, que vocês podem acessar no site da academia, não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês colocarem no Google Paulo Margutti Pinto, vocês chegam lá. Deve ter uns 50 textos, mais ou menos. Talvez vocês achem algum lá que possa interessar, né? Que tem de tudo que eu fiz, toda a minha dispersão intelectual está ali, né? Mas tem algumas coisas que eu escrevi sobre filosofia no Brasil que eu acredito que podem ser interessantes. Vocês terão assim, acesso a alguma coisa ali que eu acho que poderia ser disponível para vocês, né? Margutti, você falou sobre questão de digamos assim, escritores, sobre quem vale a pena se debruçar para se entender o pensamento filosófico brasileiro. Você poderia discorrer um pouco mais sobre isso, no sentido assim, de para além dos que se dedicaram à literatura, vamos dizer, né? Você mencionou também futebol, que tem pessoas trabalhando, né? Enfim, o jeito brasileiro. Você veria alguma originalidade, digamos assim, absoluta da cultura brasileira, quer dizer, que o Brasil produziu para o mundo, né? Quer dizer, e que valeria a pena tomar isso como ponto de referência para se filosofar a respeito? Né? Em filosofia, você quer dizer? Não, eu estou falando, eu estou abrindo no geral. É uma boa questão. Para responder a isso, eu acho que vale a pena a gente primeiro voltar à questão da identidade e à questão do etnocentrismo e do pensamento colonizado. Porque essa pergunta que você fez, ela pode estar sendo, de alguma maneira, assim, alimentada por essa espécie de pensamento colonizado. Tá? Então, eu quero tentar levantar aqui primeiro essa leve. A questão é a seguinte: como foi, né, que o europeu colonizou o mundo intelectualmente, né? Ele colonizou o espaço e o tempo, como diz, por exemplo, o Mignolo, né? Então, o que é, por exemplo, a colonização do espaço? É você dividir o mundo em setores, né? Onde aqui é a metrópole, aqui é a colônia, né? Então, assim, quando você está na metrópole, assim, estou aqui, logo sou, né? Quando você está na colônia, estou aqui, logo não sou, né?
porque a colonização do espaço cria essa situação, né? E a colonização do tempo é pior ainda, né? O europeu chega na frente do índio, né? E fala o seguinte: nossa, esse índio é atrasado demais, né? Ele vai ter que passar por uma séria evolução para chegar onde eu estou. Então ele cria para o índio um caminho, o único possível, que é deixar de ser ele para virar um europeu. Entende? Isso é a colonização do tempo. Então é como se dissesse para o índio assim, ó: eu sou você amanhã, né? Então você vai ter que me usar como modelo, né, para chegar até onde eu estou. Você acaba com a identidade dele, cria um problema sério de identidade, onde tudo vira problema, né? Então, assim, como você falou aí, né? Tem alguma coisa produzida no Brasil que seja absoluta, né? Realmente original para valer, né? Mas segundo quais critérios? Nós temos que pensar nisso, né? Critérios europeus, eles não devem ser aplicados no nosso caso, porque não vale, não é a mesma coisa. É covardia fazer isso, né? Nós somos um país que surgiu de uma colonização brutal realizada pelos portugueses, extremamente predatória, né? E que fez a gente chegar no ponto que nós chegamos. De certo ponto de vista, nós até conseguimos demais, né? Para superar uma série de deficiências que nos foram, né, impostas pelos portugueses, né? E ainda estamos sofrendo com isso. Então, eu tenho a impressão que a melhor maneira de perceber isso é fazer, por exemplo, pega autores brasileiros, né, desprezados ou não, começa a estudar esses autores para valer, tenta discutir e debater com eles, aí você vai começar a perceber que eles são muito melhores do que a gente fala à primeira vista. Eles têm muito mais a oferecer do que normalmente a gente pensaria. Eu, no momento, por exemplo, eu estou escrevendo, né, geralmente, antes que alguém me pergunte aí, né, quando é que vai sair o segundo volume aí da história, né, eu estou trabalhando nele, né, no século XIX, e, assim, eu estou empacado no Gonçalves de Magalhães. O que tem de estudo a respeito dele, o que tem de literatura para ser lida e digerida e trabalhada, não está no gibi, tá? E não são problemas fáceis que você encontra. E você começa a perceber que as ideias dele, né, não foram muito bem caracterizadas por um Leonel Franca, por um Silvio Romero, esse pessoal todo que avaliou, né, e meteu o pau, que eles inclusive faziam isso, né? Nós perdemos muito isso, infelizmente, né? No século XIX, as pessoas tinham a coragem de tomar uma posição filosófica e defender essa posição, e associar essa posição à situação do país, né? Depois que nós começamos a comentar, né, nós fizemos... A ideia era essa, como diz o Paulo Arantes, né? Coração à esquerda, né? Mas depois disso, fechar-se em copas e interpretar. Porque é a única forma de você fazer filosofia academicamente. Entendeu? Então, é um desastre que aconteceu. Nós perdemos exatamente uma capacidade que nós tínhamos, né? E tem mais, né? Os pensadores brasileiros do século XIX, eles copiavam. O Pereira Barreto, por exemplo... O Roque Spencer Maciel de Barros percebeu isso, ele cita, ó, esse trecho aqui ele parafraseou de tal obra, esse outro aqui parafraseou de tal outra, etc. Você vê, então foi assim, um conjunto de paráfrases, uma atrás da outra, né? Mas aquelas paráfrases todas ele estava usando de maneira pessoal para entender a situação do país. Entendeu? Eu acho que isso vale. Quem que tem, né? Quem que é dono de uma ideia? Isso de propriedade intelectual nos dias de hoje, com a internet, com sites pirata, etc. e tal, né? Ainda tem gente que acha que pode cobrar alguma coisa por um paper, né? Ridículo, né? Falar nisso, tem um site na internet, um site russo, pirata, não sei se vocês conhecem, chama-se Libgen, né? Então, usem e abusem, porque, né, vale a pena, né? Eu acabei fazendo um pouco essa estratégia, sabe, nos dois primeiros capítulos fazer a exegese e no último eu fui falar de poesia, né? E aí eu lembro de um professor que, inclusive, ele faz parte da MOL, estava na minha banca, e aí ele foi, assim, elogiou lá na banca, mas
isso. Aí no último capítulo que eu trabalhava mais sobre poesia, ele botou só interrogação. Mas acabando, ele elogiou, disse que foi um bom trabalho. E aí, porque não é da tradição dele, né? Ele sempre trabalha no McIntyre. Como eu falei, a gente tem que ser político, né? Eu sou mineiro, então, assim, eu não sei se vocês sabem, né? O que o pessoal fala do político mineiro, que é aquele indivíduo que bota pano quente, que negocia, etc. e tal, isso vem da tradição ibérica, né? Os portugueses aprenderam a fazer isso com os mouros, né? Que os mouros chegaram e dominaram os portugueses. Os portugueses queriam manter a sua identidade diante dos mouros, né? Aí os portugueses inventaram um jeito de fingir que mudou sem ter mudado, né? Eles chamam isso de colocar vinho velho em garrafa nova, né? Ou então modernização conservadora, entendeu? Então, de certa maneira, eu tenho a impressão que se você faz alguma coisa assim, né, você está contribuindo para mexer, entende? Tem que ir nas beiradas e cutucar, né, para ver se consegue alguma coisa. Não tem importância, você ganhou um ponto de interrogação, mas você passou, né? Passou. E tem mais um detalhe também, isso eu falo muito para os meus alunos. Olha, enquanto você está fazendo mestrado e doutorado, é melhor você baixar a cabeça, porque tem uma banca que está por cima de você. Depois disso, aí você começa a botar as manguinhas de fora, né? Que aí não tem mais ninguém para te amolar, né? Mas sempre que puder, dá uma mexidinha, né? Agora, eu mesmo, né, eu tenho sentido o seguinte, que ao defender essas ideias, tem alguns colegas meus que são muito, assim, ligados a Ampof, a CAPES, etc. Eles não estão gostando muito do que eu estou fazendo, não. Então eles estão, assim, se afastando um pouco. Eu estou começando a virar uma ave rara, entendeu? Mas eu já estou velho, né, então, eu já o que eu podia fazer eu já fiz, agora eu vou chafurdar, né? Então, não tem importância, entendeu? E sempre a coisa é muito cordial. Uma questão ainda? Sim. Eu queria ter um livro de Leopoldo Sea, Los Mexicanos, onde eles tem um filósofo mexicano que tem um livro, Leopoldo Sea. Ele tem um livro que su nome é Filosofía Americana ou Filosofía Sin Más. Ali ele se cuestiona el porquê de preguntarse por hacer filosofía latinoamérica. Então, ele pega um prólogo que tem Jean-Paul Sartre, Dos Condenados a Negra, onde fala de que europeus trouxeram o verbo para os índios que só tomam prestado. A partir de ali, também tomando em conta o pensamento decolonial de Aníbal Quijano, de Walter Mignolo, você como acha que se pode fazer filosofia, ou porque a filosofia brasileira, nesse caso, se parte de Brasil, mas ainda reproduz o pensamento colonial? Como é que ela pode ser sendo filosofia brasileira sin desprenderse de ese colonialismo que Enrique Dussel fala que tem que desocultar-se? Eu acho que essa descolonização do pensamento é mais uma meta ainda, né? Existem já alguns sintomas, em alguns casos, de pessoas que estão saindo disso, entende? Eu citaria, por exemplo, tem um colega nosso lá ele está aposentado da UNB até agora, e ele não é muito querido na comunidade, o Júlio Cabreira, por exemplo, né? Mas ele defende uma postura filosófica bastante descolonizada, né? E eu acho que um dos caminhos possíveis é trabalhar essa descolonização. Não quer dizer que nós vamos ter que ficar apenas nisso, né? Mas me parece que esse é um primeiro passo. A minha expectativa é que com o tempo as pessoas comecem a se interessar mais por essa ideia de pensamento descolonizado, né? E que a partir daí elas comecem a buscar alternativas a esse pensamento, de maneira a levar a produções filosóficas mais pessoais, mais criativas e mais voltadas para a nossa realidade. Mas no momento é mais assim um programa de ação, né? Não consigo resistir, Alexandre, me desculpe. Como universalizar esta filosofia não colonizada?
Porque teria interesse, se nós fazemos uma coisa peculiar nossa aqui, que todo mundo soubesse. Seria lindo isso. Então eu pergunto, na sua visão, como que nós poderíamos supostamente criar uma filosofia tipicamente nacional e... Olha, assim, de imediato, né, é difícil dizer porque as alternativas são inúmeras. Tá? O que me parece que está acontecendo no momento é que, em primeiro lugar, é o seguinte: até que ponto a filosofia precisa efetivamente ser universalizada do jeito que as pessoas pensam? Entende? Porque a questão é a seguinte: vamos pegar de novo exemplos lá. Pega o Habermas, por exemplo. Tá? O Habermas tem uma teoria da pragmática universal, por exemplo. Né? Por que ele desenvolveu essa teoria? Vamos pegar assim, o contexto histórico. Né? Bom, o Habermas ele participou, foi membro da juventude hitlerista, né? E viveu aquela situação opressiva do nazismo. E ele chegou à conclusão, né, junto com o Harper, inclusive, né, que se você criasse uma comunidade de comunicação em que as pessoas estivessem todas em posições iguais na discussão, você conseguiria superar o problema que o nazismo tinha colocado, né, e aquilo seria uma solução universal. Né. Eu me pergunto se de fato é uma solução universal. Porque, por exemplo, se você pegar a teoria do Habermas e aplicar no Brasil, não vai funcionar. Por quê? Porque aqui no Brasil todo mundo reclama, todo mundo fala e ninguém faz nada. Entende? E a ideia do Habermas é que você vai usar o discurso para chegar na ação. Né? Aqui nós temos uma tendência diferente. Então, eu geralmente costumo sugerir o seguinte, né? Quando você tem alguma proposta de filosofia universal, eu falo assim: olha, pergunta para o índio Pataxó o que ele acha das categorias kantianas. Entende? Da crítica da razão pura. Porque é aí que eu acho que a gente chega no ponto. Né? A vida desse índio Pataxó, ele tem uma visão de mundo tão diferente que não tem nada a ver com a crítica da razão pura, entendeu? Então, você dizer que aquela proposta é universal é uma falácia, no fundo. Aquilo só funciona se você tiver uma sociedade europeia, colonialista, que desenvolveu a ciência a partir do Galileu. Se você não tiver isso, você não tem a crítica kantiana. Entendeu? E a própria crítica kantiana, se você pensar bem, né, do século XIX para frente, quando apareceram as geometrias não euclidianas, a teoria da relatividade, etc. e tal, como é que nós vamos fazer com a intuição pura do espaço, a intuição pura do tempo? Vai ter que mexer e muito. Né? Então, assim, você vê, é universal, né? Queria que fosse, mas querias, né? Porque na realidade não era. Né? Então, a minha questão é essa. O que nós temos é que levantar propostas e soluções para o nosso caso. Se elas forem suficientemente boas para alguém aproveitar lá fora, ótimo. Mas se não forem, pelo menos serviram para nós. O que nós não podemos fazer é pegar o que fizeram lá fora, que não serve para nós, e querer aplicar aqui na marra. Né? Então, eu acho que a questão depende muito também dessa ideia de universalidade. O mundo está muito plural nos dias de hoje, para a gente achar que tem jeito de você ter uma filosofia que resolva tudo. Né? Vamos encerrar, então. Eu agradeço principalmente ao povo, ao professor Paulo Manucci, muito obrigado pela entrevista, agradeço a vinda, registrado. E obrigado, Mariana, obrigado pessoal do Campinho, pessoal que organizou aí. Boa noite a todos.